Fala aí, cara, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um botão do jeito certo no OpenPot. Às vezes você pode estar até pensando, cara, isso é tão básico, será que realmente precisa de um vídeo para isso? E cara, considerando alguns arquivos que eu já peguei para analisar, precisa sim. Muita gente acha que você construir um botão é simplesmente você fazer o desenho daquela coisa. Só que não, você tem que imaginar essa estrutura por dentro, como ela vai ser e como você vai tornar ela extensível. E é exatamente nesse ponto que as pessoas erram. Então eu vou ensinar agora como fazer isso do jeito certo. Inclusive, se você está vendo esse vídeo e está pensando, poxa, será que dá para fazer isso no Figma, em outro programa? Sim, a lógica é a mesma. Só estou ensinando no OpenPot porque aqui a gente fala de open source. Beleza? Vamos começar pelo seguinte, a estrutura, tá? Eu preciso que esse botão seja feito com um plano de fundo, que esse plano de fundo possa suportar regras de layout e que eu possa colocar N elementos dentro desse botão, se eu precisar, e esses elementos serão contidos nele, dentro das regras que eu já apliquei no fundo. Então, muita gente geralmente pega e faz isso aqui. Cria um retângulo, cria os elementos, seja texto, seja ícone, enfim. Aí depois a pessoa vai lá, bota um tamanho melhorzinho, né? Aqui, talvez até dê uma ajeitada aqui nessa parte. Depois ela vem aqui, aplica, sei lá, um arredondamento, né? Faz alguma coisinha assim. Depois ela só agrupa isso tudo aqui e chama de botão. Esse é o jeito errado de se fazer um botão. Por quê? Se eu quiser adicionar elementos aqui, eu vou necessariamente precisar modificar de novo esse objeto para esse elemento poder entrar. Então, por exemplo, se eu quiser botar um ícone, eu vou ter que entrar no grupo, aumentar o retângulo, mudar o texto de lugar, botar o ícone aqui. Eu vou ter todo um trabalho que eu não preciso ter. Por quê? Se eu fizer o botão desse jeito que eu vou explicar, você não vai ter esse trabalho. Então, primeiro de tudo, eu vou criar um board. Se você tiver no Figma, você vai criar um frame. É a mesma coisa. Então, crio ele aqui, já vou dar o nome de button, porque é um botão, certo? Então, vamos lá. Segunda coisa que eu vou colocar aqui vai ser a regra de layout. No caso, auto layout no Figma, aqui a gente está lidando com flex layout. Então, adiciona a regra. Vou deixar aqui alinhamento em linha, porque nesse caso é um botão que vai ficar em linha mesmo. Não vou permitir o wrapping e vou colocar para ser sempre centralizado, tanto verticalmente quanto horizontalmente aqui no Justify. Beleza? Certo, agora eu vou aplicar as regras. Que regras? As regras de espaçamento desse botão. Eu vou colocar que entre os elementos, caso eu tenha mais de um, nesse caso aqui eu a princípio não terei, mas se eu tiver, eu quero que eles tenham um espaçamento de 8 pixels. E verticalmente ele tem que ter 12 pixels, horizontalmente tem que ter 24. Aqui em Flexboard eu vou colocar para ser sempre fit content, porque eu quero que ele só preencha o conteúdo, eu não quero que ele tenha um tamanho fixo, um tamanho pré-determinado, a menos que eu determine isso posteriormente, mas a princípio não. E agora sim eu posso adicionar meus elementos, então vou colocar aqui primeiro um texto, vocês vão ver que a caixa já muda de tamanho, e agora eu vou colocar, por exemplo, aqui button. E pronto. Você já pode ver que já tem um formato de um botão aqui, apesar do texto. Parte boa. Se eu modificasse o meu texto para ser, sei lá, compre agora, o tamanho também muda. Então, fazer o botão desse jeito já torna mais extensível o botão, podendo inclusive fazer com que você transforme ele num componente. Então, por exemplo, se eu pegar esse mesmo botão aqui e eu der algumas propriedades a mais para ele, por exemplo, vou botar aqui 8 de arredondamento, vou botar uma cor de fundo mais bonitinha, aqui no texto eu vou colocar, sei lá, botar esse verdão aqui e pronto. Tá aqui o meu botão.
Agora eu posso simplesmente vir aqui, botão direito e Create Component, ou simplesmente apertando Ctrl K aqui. E pronto, agora eu tenho esse componente aqui para utilizar nos meus assets aqui dentro do Pempot. Então eu posso puxar esse cara e esse aqui eu vou dizer que ele é outra coisa. Então eu vou dizer que esse aqui é o botão de, sei lá, mais informações. Lógico que os dois com o mesmo peso aqui é criminoso, não se deveria fazer isso, mas aqui a gente está dando exemplo de como criar o botão, não de como usar o botão. Se eu quisesse adicionar coisas a esse botão agora, eu quero que esse botão tenha um ícone dentro, tenha uma coisinha a mais, o que eu posso fazer? Eu já tenho um outro botão aqui que está pronto com essas regras, eu vou puxar ele para destrinchar como isso é feito. Esse botão tem as mesmas regras que esses botões aqui de cima, tá? Agora a gente vai olhar como isso está configurado a partir daqui do lado. Olha só. Aqui está com 12 de espaçamento entre os elementos. Só que repare, aqui nas camadas são dois elementos. Tem uma imagem e tem um texto. Se eu, porventura, tiro essa imagem, o botão se adapta. E se eu adiciono, o botão se adapta. Então, fazer o botão dessa forma faz com que o seu botão seja extensível. Ou seja, o seu botão consegue ser mais funcional com mais elementos. Ele se adapta ao que você está fazendo com ele. E é assim que você cria um botão para um protótipo. Bem, por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe um like nesse vídeo e ative o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação quando eu postar o próximo vídeo. Além disso, eu queria te convidar para o nosso grupo no Telegram, lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos do canal que estão lá. O link é t.me/designerslivres. Você não precisa baixar o Telegram para fazer parte do grupo. E por fim, se você quiser contribuir com a produção de vídeos aqui do canal, a gente tem o Pix aqui na descrição e também no comentário fixado. E você pode contribuir com qualquer valor, beleza? Se você quiser, você também pode deixar no comentário do seu Pix uma sugestão de vídeo que você quiser, tá bom? Bem, por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado. E agora no final vai estar aparecendo um outro vídeo que eu quero que você assista. Espero que eu te veja por lá e até a próxima.